Pessoal, hoje nós vamos falar da data FIFA. Eu vou dar minha opinião do porquê eu não gosto da data FIFA. Pensando do ponto de vista do calendário europeu, acontece a data FIFA entre setembro, outubro e novembro. A temporada do futebol europeu começa em agosto. Então a gente tem 3 datas FIFA nos 4 primeiros meses de temporada do futebol europeu. Isso, na minha opinião, faz com que o futebol europeu não engrene, a temporada não pega ritmo. Só depois da data FIFA de novembro que a gente tem um período até março sem jogo de seleção, quando a gente está prestes a começar a fase final da temporada do futebol europeu, que é ali o mês de abril, onde muitos campeonatos nacionais e copas são decididos entre abril e maio, além da final da Champions League, que é sempre no final de maio, às vezes começo de junho. Não é que seja até tantos jogos assim de seleção, e eu vou mostrar aqui alguns dados e alguns números, mas o problema são as interrupções. Vamos trazer fatos para corroborar a minha opinião. Esse aqui é o calendário de data FIFA dos anos de 2023 até 2030. Nós temos, no começo de setembro, uma data FIFA, e o mesmo se repete em outubro e em novembro. Sempre um intervalo mais ou menos ali de um mês. E aqui em março, como eu falei, mais uma data FIFA. No total, são 8 jogos no máximo que as seleções fazem nesse período de temporada do futebol europeu. Também tem a questão das lesões. Aqui eu estou no portal da Associação Europeia de Clubes, e aqui tem um artigo que explica que existe um mecanismo de proteção em que a FIFA é obrigada a indenizar os clubes quando algum jogador daquele clube é lesionado durante o período em que ele está servindo a data FIFA. E aí tem todo um cálculo feito em cima do salário base do jogador para que essa indenização seja paga. Os clubes não recebem nenhum tipo de compensação por ceder jogadores durante a data FIFA, para jogos de eliminatórias, amistosos, esse tipo de coisa. Quando é para a Copa do Mundo, aí é um sistema diferente, aí a FIFA tem todo um cálculo que ela faz e ela paga os clubes por ceder os jogadores para a Copa. Tem um documento aqui que é da Associação dos Jogadores, né? Da Federação dos Jogadores, a FIFPRO, que ele faz um levantamento extenso aqui com relação a essa questão das lesões. E ele traz alguns números bem interessantes com relação a alguns jogadores. Inclusive um caso muito específico aqui, que diz respeito a um jogador do Manchester United, um dos clubes que eu torço, que é um estudo de caso do Rafael Varane, do seu calendário de 5 temporadas, basicamente sem descanso. E aí fala que ele teve uma distância viajada durante esse período de 2018 a 2019 e 2022 a 2023 de 229 mil quilômetros. 324 horas que ele passou viajando. Ele atravessou 110 fuso horários nessas viagens. O Rafael Varane hoje é um cara que se machuca constantemente, tem seguidos problemas de lesão no Manchester United, que impede ele de ter uma sequência, que veio por um valor alto, e por causa já de toda essa carga que ele tem, muito por causa dos jogos de seleção, acaba que ele não consegue ter sequência no clube, vive lesionado, e isso atrapalha demais o Manchester United. 20% do grupo de jogadores que foi estudado, eles apresentaram um cansaço mental em janeiro muito maior do que eles geralmente sentem nesse mesmo período da temporada. Claro, isso por causa que janeiro de 2023 foi um período pós-Copa do Mundo. 44% dos jogadores tiveram experiência de extrema fadiga ou de cansaço muscular aumentado comparado a como eles se sentem nesse mesmo período de janeiro em outras temporadas. E 53% dos jogadores tiveram uma lesão ou se sentiram mais propensos a ter uma lesão devido a esse calendário congestionado. Aqui tem um estudo da BMC, que é um grupo que faz análise sobre ciência e reabilitação, e eles fizeram um estudo com 1.055 jogadores homens profissionais de futebol, tratando desse calendário apertado devido à Copa do Mundo do ano passado. 42% dos jogadores que foram estudados, eles acreditam que essas partidas back-to-back, são partidas que acontecem no intervalo de menos de 5 dias, elas deveriam ser limitadas a apenas 3 durante a temporada. 83% deles acreditam que deveria ter regras para proteger a saúde mental e física deles. Um total de 55% desses jogadores, eles acreditam que eles tiveram mais lesão devido a esse calendário apertado, essa carga de calendário congestionado de jogos. 52% deles acreditam que afetou inclusive a saúde mental. Agora, com relação aos clubes do futebol brasileiro, o que acaba acontecendo é que a data FIFA, em vez de ser um respiro para boa parte dos jogadores que aqui não são convocados para muitas seleções, a gente tem aqui um percentual menor de jogadores convocados para seleções do que os clubes europeus têm, acaba que depois eles têm que apertar ainda mais o calendário para poder encaixar todas as competições. Porque aqui a gente tem o agravante dos campeonatos estaduais. Enfim, é isso.